Muito boa noite e bem-vindos ao Jornal da Noite. 8 contentores contendo relva sintética, balizas e bandeirolas da Federação Moçambicana de Futebol estão retidos no terminal do Porto de Maputo por falta de pagamento de direitos aduaneiros, devendo ser leiloados nos próximos dias. A mercadoria foi doada a Moçambique pela Confederação Africana de Futebol, no âmbito do Programa de Desenvolvimento do Futebol nos países membros daquele organismo. A mesma chegou a Maputo em dezembro do ano passado, num total de 10 contentores, sendo que a Federação Moçambicana de Futebol não tem dinheiro para o pagamento dos valores exigidos. Estima-se que com as taxas de armazenamento, o valor atinja 22 milhões de meticais. Segundo os regulamentos aduaneiros, cada contentor deve pagar um custo estimado em $100 por dia, a partir da data limite de armazenamento, estabelecido em 10 dias. Vamos para esta pública. Estamos a tramitar. O que nós exigimos são pagamentos de direitos. Se temos uma importação, ela deve ser tramitada e devem-se pagar os devidos direitos. Não, o que a Federação fez foi solicitar isenções, mas foi solicitar isenções com a mercadoria já no Porto. Este é um aspecto. O outro aspecto é, as isenções são atribuídas à luz da lei. Há componentes que são isentas de pagamento de direitos, há componentes que não estão isentas de pagamento de direitos. É necessário avaliar em que medida é que um componente que não está efetivamente dentro da lista dos produtos isentados pode ter algum benefício. A autoridade tributária diz que não basta ser um donativo para que as mercadorias gozem de isenções. O que eles apresentam o argumento é um donativo. Nós, quando temos um donativo, ele é donativo fora do nosso território. Quando ele entra no nosso território, ele é avaliado e tem uma componente de direitos a pagar. Lembre-se que dos 10 contentores, a Federação Moçambicana de Futebol conseguiu libertar somente 2. Reagindo, o ministro da Juventude e Desportos, Alberto Nkutumula, diz que a Federação Moçambicana de Futebol não comunicou oficialmente ao governo sobre o material desportivo retido no Porto de Maputo. Nkutumula explicou que o governo somente intervém quando solicitado pelas instituições desportivas, de acordo com o regulamento da Federação Internacional de Futebol. Bom, o governo intervém na gestão das federações somente quando haja uma solicitação das federações. Pelas regras internacionais, os governos não podem intervir na gestão das federações. E este é um caso que até agora ainda não chegou às nossas mãos como governo para que nós resolvamos. Temos informação de que a federação está a trabalhar com entidades ligadas a esta área aduaneira e que há esperança de os contentores serem libertados mediante certas condições. Portanto, e porque ainda não se recorreu a nós estamos convencidos que vai se resolver isto ao nível da própria federação. O governo intervém para financiar, para apoiar e para auditar as contas resultantes dos financiamentos. Fora isso, nós estamos, por lei, por regra, impedidos de intervir na gestão das federações. No outro ângulo da abordagem da informação do país, membros do MDM questionam Manuel de Araújo sobre atrasos salariais, bem como a não alocação de residência para o presidente da Assembleia Municipal em Quilimane. Esta reunião, que juntou em Mucuba membros do MDM, analisou com atenção o desempenho de Manuel de Araújo na gestão do Conselho Municipal. De Araújo foi questionado sobre atrasos de salários a membros da Assembleia Municipal de Quilimane, bem como a gestão de resíduos sólidos. E esses assuntos, de facto, os próprios membros da Assembleia Municipal da cidade de Quilimane levantaram, por exemplo, a questão do lixo, a questão de transporte, a questão da residência para o presidente da Assembleia Municipal, a situação dos dinheiros para os salários, os subsídios, o salário para os vereadores. Os presidentes do município tiveram que trabalhar e apresentar documentalmente ao partido quais são os motivos que levam a termos que ouvir que há lixo, há falta de subsídio, não há transporte, não tem casa para o presidente da Assembleia Municipal. Quanto à questão de pagamentos aos membros da Assembleia Municipal, Manuel de Araújo respondeu nos seguintes termos. No primeiro trimestre tivemos um constrangimento que afetou bastante o funcionamento do município, que foi a não transferência da segunda tranche
do Fundo de Investimentos e de Iniciativa Autárquica. Ficamos 6 meses sem nenhuma transferência deste fundo. Esta situação só ficou resolvida quando recebemos no nosso município 2 deputados, presidentes de 2 comissões. O presidente da Comissão do Orçamento, o Dr. Enéas Comis, e o presidente da Comissão de Atividades Econômicas, o Dr. Francisco Mucanhé. E sobre o lixo, Manuel de Araújo explicou que a utilidade debate-se com problemas de aterro sanitário, o que dificulta a gestão de resíduos sólidos. O secretário-geral da Frelimo diz não estar satisfeito com a lentidão na mesa de diálogo entre o governo e a Renamo. Eliseu Machava insta as partes a acelerarem os passos para a efetivação do encontro ao mais alto nível entre o Presidente da República e o líder da Renamo, que deverá colocar o fim das atrocidades militares. Para Eliseu Machava, o partido Frelimo estaria satisfeito se a comissão mista, constituída por delegações do governo e da Renamo, já tivesse alcançado consensos e colocar frente a frente o presidente Filipe Nunes e o líder da Renamo, Afonso Djakama, o encontro que, no seu entender, traria soluções para o restabelecimento da paz efetiva. Podia estar muito mais satisfeito se tivéssemos já fechado o assunto. E nós esperamos que os que trabalham para que a agenda saia de modo a permitir que o presidente do nosso partido, que é o presidente da República, possa se encontrar com o líder da Renamo a parar com a situação de conflitos e terminar com a existência de armas em mãos alheias. Sem citar quais, Machava critica algumas vozes que têm estado a incitar violência que resulta em perdas de vidas humanas. E isto exige que todos aqueles que amam a paz trabalhem para que seja uma paz duradoura. Porque às vezes podemos atiçar o fogo quando aparecerem alguns que dão apoio a quem não devia ter apoio no que faz quando se trata de matar pessoas. Eliseu Machava falava último sábado, no fim de uma visita que efetuou à província de Manica, inserida nos preparativos do 11º Congresso da Frelimo, agendado para setembro de 2017, bem como os próximos pleitos eleitorais. Cerca de 70% das obras de construção da ponte Maputo-Catembe já foram executadas. Os pilares foram erguidos, mas os reassentamentos poderão atrasar o prazo da entrega da obra. A informação foi avançada hoje pelo Ministro das Obras Públicas, Carlos Bonetti, após uma visita à infraestrutura. Os pilares que irão suportar a ponte que ligará Maputo a Catembe já estão visíveis de ambos os lados da Bahia. O Ministro das Obras Públicas visitou a infraestrutura e no fim afirmou que, apesar da complexidade, grande parte dos trabalhos da construção da ponte já estão concluídos. Estamos com um progresso de cerca de 70% no geral, mas vê-se que a parte sul e a parte norte já progrediram sobremaneira. Os blocos de ancoragem estão quase prontos, os pilares de suspensão também estão quase prontos, já ultrapassaram mais de 90%. O reassentamento das famílias e empresas que estavam na zona onde passa a ponte poderá comprometer os prazos da entrega da obra. Estamos a falar neste caso da conduta de água que já foi desviada, mas também temos a drenagem que teve que ser realocada e neste momento persiste ainda as linhas de alta tensão, que se tudo correr bem até ao final deste mês, logo que a Eletricidade de Moçambique concluir o desvio, poderemos desmantelar aquelas torres e podermos trabalhar mais à vontade do lado do Encontro Norte, naquela zona da Malanga. Parte do reassentamento já foi feito, das pessoas que foram para Maúba e para Tenga, mas ainda estamos a fazer o levantamento de todas as pessoas que temos que fazer naquela zona junto ao Largo dos Caminhos de Ferro até a zona do Luís Cabral. Nós temos que estar confidentes de que, de facto, vamos conseguir realocar a tempo, que é para não criar constrangimentos ao próprio empreiteiro. Nesta segunda-feira, o Ministro das Obras Públicas irá visitar as obras da construção da estrada que liga Catembe a Bela Vista, também inseridas no projeto da ponte, que terá uma extensão de 680 metros. Ainda no âmbito das infraestruturas, o Ministro das Obras Públicas diz que ainda não há uma data para o arranque da asfaltagem da estrada de Macaneta, porque não há recursos. A ponte sobre o rio Incomate, que liga a vila de Marraquém, na Macaneta,
foi oficialmente inaugurada no dia 23 de novembro. A infraestrutura foi um alívio para os residentes que durante anos dependeram do Batam fazer a travessia. A quando da inauguração, o governo pediu ao embaixador da China para financiar a asfaltagem da via que vai dar ao posto administrativo da Macaneta, que respondeu positivamente. Entanto, o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos fez saber que ainda não há garantia do dinheiro para o financiamento das obras. Reação, no entanto, que é possível fazer reajustes no orçamento da Circular de Maputo para dar lugar a projetos complementares, como a estrada para Macaneta. O projeto, inicialmente, se lembram, também não contemplava os arruamentos dentro da vila de Marraquém, mas depois foi uma questão que foi feita para o benefício. Tem limites este projeto e está dentro daquilo que é o valor inicial. Que exigia tratamento específico. Tivemos, quando foi da fundação, principalmente nos blocos de amarração, que do lado sul, o nível freático era bastante, depois também teve que se usar dispositivos para baixar o nível com vista a conseguir se betonar. A asfaltagem da estrada para Macaneta resolveria por completo o acesso àquele destino turístico. Em Cabo Delgado, camponeses queixam-se da usurpação das suas terras, protagonizadas por grandes empresas e individualidades. A preocupação foi apresentada durante um debate público sobre o reassentamento da população nos distritos de Palma e Mocimboa da Praia, na sequência da descoberta de hidrocarbonetos na bacia do Rovuma. É um problema geral em toda a província de Cabo Delgado, mas a situação é considerada grave nos distritos de Palma e Mocimboa da Praia, onde centenas de camponeses deixaram de produzir devido à expropriação das suas machambas. O problema foi apresentado durante um debate público realizado na cidade de Pemba, que tinha em vista a análise do processo de reassentamento da população nos distritos onde foram descobertos hidrocarbonetos. Estamos mal em Palma. Muitas machambas foram ocupadas por grandes empresas. Os camponeses estão a chorar. Arrancaram nossas machambas e todo lado onde vamos está ocupado. Já chegou o tempo para trabalhar no campo, estamos muito limitados por causa daquelas empresas. O próprio governo está a falar de que tem que aumentar a produção, os camponeses têm que trabalhar. Mas vão trabalhar aonde? Se as terras são desarrancadas. Entretanto, para ter a dimensão real da situação, a União Provincial de Camponeses de Cabo Delgado iniciou um processo de levantamento de casos de conflito de terra para saber quantos agricultores perderam as suas machambas e quantos hectares foram usurpados nos últimos 5 anos. Ainda estamos a fazer levantamento dos casos de terra para vermos quantos camponeses estão a ficar sem terras. O debate público sobre o reassentamento nos distritos de Palma e Mocimboa da Praia é uma iniciativa da União Provincial de Camponeses. Momento para uma breve pausa, mas antes lemos um comunicado do INAM que prevê a ocorrência de chuvas moderadas a fortes, com rajadas de vento e trovoadas severas, devido à forte instabilidade atmosférica nas províncias de Gaza, Inhambane, Manica e Sofala. O estado de tempo caracterizar-se-á por queda de chuvas moderadas e fortes, entre 30 e 50 milímetros, acompanhadas de trovoadas severas e ventos com rajadas até 50 km por hora, a partir de hoje, dia que tem uma máxima prevista de 30 graus Celsius, mínima de 22 graus. Para Xai-Xai, a previsão de 29 de máxima, mínima de 23. Para Inhambane, uma máxima prevista de 29 e uma mínima de 20 graus. Prevê-se para a cidade da Beira, uma máxima de 31 graus Celsius, mínima de 25. Para Chimoio, máxima de 25, mínima de 17. Quelimane, com uma máxima de 32 graus Celsius, mínima de 23. E Tete, uma máxima prevista de 33 graus Celsius, uma mínima de 20 graus. Prevê-se para a cidade de Nampula uma máxima de 34 graus, uma mínima de 20. Para Pemba, máximas de 31 graus Celsius, mínima de 25 graus. Para Lixinga, uma máxima de 27 e uma mínima de 18 graus. Maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para
Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras apalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é. Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento. Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo. Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública, a corrupção é que reina. Mas a minha questão agora é: estou nervado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque a mesma operadora tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo de adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. Combate ao crime.
é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Davis Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. O Parque da Gorongosa é uma das histórias de maior sucesso em termos de preservação e recuperação da vida selvagem em África. Como moçambicano e como líder de um banco moçambicano, tendo no nosso ADN também a preservação daquilo que é nosso, daquilo que são os nossos valores, achamos que é um orgulho enorme nós estarmos a apoiar o Parque da Gorongosa por todo este trabalho de recuperação que tem sido feito. Não só pelo trabalho que tem desenvolvido, mas também pelo apoio que tem dado às comunidades, pela educação, pela capacitação, pela proteção da saúde, mas acima de tudo também a nível de todo o trabalho de preservação da natureza e da vida selvagem. Para o Banco Único apoiar a equipa de combate à caça furtiva, os seus 130 homens e o trabalho diário, heroico que fazem todos os dias, é muito importante na preservação não só da vida selvagem, mas também da mensagem que passamos para novas gerações e para as comunidades. E possam as novas gerações olhar para a vida selvagem de forma diferente e elas próprias possam proteger e usufruir da beleza que este parque tem. E isso muda tudo. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Um país sem cultura é um país sem identidade. Retomamos as notícias no Jornal da Noite. Desabamento de uma igreja provoca pelo menos 60 mortes na Nigéria. O governador de Akwa Ibom, Udom Emmanuel, era um dos presentes, mas não ficou ferido. De acordo com a informação atualizada pelo diretor do hospital local, o número de mortes provocadas pelo colapso do teto de uma igreja no sul da Nigéria subiu de 60 para 160 e a morgue do centro hospitalar está sobrelotada. A igreja ainda estava em construção e os trabalhadores tentavam concluir as obras para uma cerimônia prevista para o próximo sábado. Centenas de pessoas estavam dentro da igreja quando as vigas de metal cederam sobre quem estava no local. O número de vítimas pode aumentar, uma vez que ainda estão a ser feitas buscas entre os escombros. Um porta-voz do governo da Nigéria anunciou que o Estado vai avançar com um inquérito para investigar as causas do acidente. Os edifícios do país colapsam regularmente devido à forte corrupção no setor da construção civil, que não faz a expensão adequada às obras públicas. No Egito, pelo menos 22 pessoas morreram devido a uma explosão que ocorreu esta manhã na maior catedral cristã copta, na capital Cairo.
De acordo com a televisão estatal egípcia citada pela Reuters, haverá pelo menos 22 mortos e 25 feridos, provocados por uma explosão este domingo na maior catedral cristã copta daquele país do norte da África. Até o momento, ninguém reivindicou a origem da explosão, que se suspeita tratar-se de um ataque terrorista. A causa da explosão ainda não foi apurada. Os cristãos coptas do Egito representam cerca de 10% da população do país e vivem debaixo de perseguição de extremistas islâmicos. Esta explosão acontece apenas 2 dias depois de 12 atentados. 2 bombas, uma no Cairo e outra no norte da capital, provocaram a morte de 6 polícias, tendo ferido outras em igual número. Nas redes sociais, circulam imagens captadas no interior da catedral, onde é possível ver a enorme destruição. Na Turquia, pelo menos 29 pessoas morreram e outras 166 ficaram feridas em 2 explosões no coração de Istambul na noite de sábado. Um carro armadilhado explodiu junto a um outro de transporte da polícia às portas do estádio da equipa de futebol Beşiktaş, 2 horas depois de um jogo. Uma segunda explosão, que o vice-primeiro-ministro turco atribuiu a um bombista suicida, teve lugar menos de 1 minuto depois, no Parque Maca, a curta distância do estádio. Para já, o duplo atentado não foi reivindicado, mas Istambul foi visada este ano por vários ataques atribuídos a jihadistas do grupo extremista Estado Islâmico e aos rebeldes separatistas do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. O ministro do Interior, que avançou o último balanço de vítimas, disse que a maioria dos mortos são polícias e que foram efetuadas 10 detenções. As explosões ocorreram num bairro turístico da parte europeia da capital financeira da Turquia, entre a emblemática Praça Taksim e o Palácio de Dolmabahçe. O presidente Recep Tayyip Erdogan afirmou que as explosões tinham como objetivo causar o maior número possível de vítimas. A digressão do Super Box Super Rock encerrou ontem. O último espetáculo teve lugar na praia da Costa do Sol. Mr. Bau e Liloca protagonizaram as últimas emoções do festival, que decorreu durante um mês em 8 cidades do país. O último espetáculo Super Box Super Rock não aconteceu apenas no palco. O público foi brindado por um festival de cores. Via-se fogo de artifício por todo o lado, que proporcionou muita emoção aos participantes da noite do festival. Não era para menos. Maputo era a última cidade escalada pelo casal Mr. Bau e Liloca. Os artistas locais e convidados ajudaram a fazer a festa nas 8 cidades. Mais do que promover a cerveja, era sim a difusão da cultura moçambicana. Zico foi o artista eleito para participar em 3 espetáculos e a ele foi confiada a missão de encerrar o evento. Mas não veio só. Os famosos juntaram-se à festa e os seus passos aumentaram o calor neste sábado de chuva. Embora intimidados pelo mau tempo, o público não tirou o pé da praia da Costa do Sol. Gritos e aplausos fizeram parte da festa que se prolongou até as primeiras horas deste domingo. A emoção era inevitável na plateia. Está super bom. Achar ótimo. Gostar e animar. O que é que mais te fascina na Liloca e no Mr. Bau? Eu gostaria de saber qual é o segredo dos dois. Obrigado. Ela é muito real, eu gosto de músicas dela, ela canta muito bem. Está muito bom, gostamos. Cool, hiper cool, organização fantástica, a beer bem gelada.
celebração terminou, mas promete-se a segunda edição no próximo ano, que deverá escalar mais cidades e juntar mais artistas, tudo em nome da diversão e cultura moçambicana. Muita diversão. Organizadores e artistas fazem uma avaliação positiva da digressão que durou um mês, ou melhor, que durante um mês animou 8 cidades do país e destacam a promoção da música moçambicana como uma das maiores realizações do evento. O meu sentimento é de alegria porque superou-se aquilo que eu esperava que fosse acontecer. Já imaginava que fosse ser um sucesso, mas acabou sendo um sucesso acima daquilo que eu já previa. Então, estou feliz e parabéns mais uma vez à Super Box, Super Rock. Maputo é a nossa capital, então não podia ser diferente fazer aqui o fecho deste grande festival. Foi ao vivo, tocar live é outra coisa, o público vibrou muito bem, foi espetacular. Dizer que fizemos o trabalho todo, né, do Rovuma Maputo, mas aqui fechamos em grande. Nota 1000 porque é um espetáculo, Mahala é primeiro, e eu acho que a nossa população merece ouvir música. Com tantos problemas que nós temos no país, pelo menos ouvir música de Bora e ver os artistas, eu acho que eles merecem isso. Tudo no fim é a melhor parte. O fogo do artifício sempre é para o fim. Estamos às vésperas do final do ano, então esse foi o final do ano para a Super Box, edição 2016. Esperamos pela edição 2017. Foi um grande desafio que nos fez percorrer muitos quilómetros, percorrer, como disseste bem, 8 cidades, 8 províncias, e fez-nos ter contacto com esta gente maravilhosa que, de espetáculo após espetáculo, compareceu em força e que mesmo com a chuva, mesmo com a tempestade, não vão embora, mantém-se até ao final e, portanto, eu diria que isso é a nossa grande vitória. Superboc, desde que está presente em Moçambique, tem tido uma acessão muito grande à música. E este festival do Superboc, Super Rock, Roadshow on Tour, pelas várias províncias do país, é o melhor exemplo dessa ligação entre a Superboc e a música. Está tudo dito, está pautada a informação relativa a este domingo. Nós despedimos, marcamos novo encontro amanhã pontualmente às 19h mais 55 minutos por mais notícias. Entretanto, veja a seguir o programa Grande Plano. Boa noite.